Precisamos mesmo de um Estado apenas por termos medo de outros Estados? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Brasil tem sido uma experiência única e formidável no mundo na propagação do libertarianismo. Em anos recentes, o alcance e a produção de conteúdo com teor libertário e anti-Estado tem crescido exponencialmente e cada vez mais pessoas se identificam como anarcocapitalistas. Apesar de ficar evidente para muitos o caráter agressivo e prejudicial do Estado, pessoas pouco inseridas na literatura libertária ficam frequentemente em dúvida ou não conseguem imaginar como poderia ser fornecida a defesa em uma sociedade sem Estado. Algumas ressalvas devem ser feitas inicialmente. Mesmo com limitações e restrições, já existe hoje a atuação privada na produção de segurança. Tome como exemplo um shopping center, que se trata de um condomínio de lojistas. Os proprietários desse condomínio se dispõem a arcar do próprio bolso com vigilância, câmeras e seguros, pois reconhecem que a sensação de segurança presente ali valoriza suas propriedades e atrai mais frequentadores e clientes ao local. A barbárie e o caos se instalam justamente em bens comuns, como praças e ruas de circulação, onde o Estado detém o monopólio da proteção. Ficamos expostos a furtos e roubos contra carros e pedestres, crimes acontecem à luz do dia e o sentimento de insegurança se propaga. De 2008 a 2018, o Brasil registrou mais de 600 mil homicídios, números que fazem frente aos de uma guerra civil. Quaisquer pessoas mais abastadas e ricas no Brasil, mesmo as desarmamentistas, não abrem mão de circular com seguranças armados, carros blindados e buscam se guardar em condomínios fechados. A incapacidade e incompetência do Estado em prover segurança é gritante. Não bastasse isso, ele deixa evidente como o cidadão comum é desprezível e como a proteção do Estado é a prioridade máxima. Se você for vítima de um assalto ou assassinato, provavelmente virará uma estatística, um papel mofado em um arquivo e um dos vários casos em que reina a impunidade. No entanto, note como o Estado reage aos riscos contra si. Veja como ele trata a sonegação ou a intenção de uma região declarar secessão e independência. Perceba o que acontecerá se alguém ousar ofender ou atacar juízes, políticos e policiais. Compare a segurança da sua vizinhança com a de prédios públicos que são frequentados pelo alto escalão do Estado. Toda a violência e repreensão é direcionada a quem ameaça o Estado. Uma vez esclarecidos esses pontos, devemos focar em qual solução e argumentação é proposta pelos libertários para a produção de segurança. Vídeos no nosso outro canal, Ancapsu Classic, abordam essa questão e a seguir será feito um complemento inspirado no capítulo 12 da genial obra de Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. Hoppe associa a crença no estatismo e na segurança coletiva a pensadores como Thomas Hobbes, que popularizou o termo "o homem é o lobo do próprio homem". Estes pensadores acreditavam que, no estado de natureza, os homens estariam em pé de guerra, e para evitar essa situação, seria necessária uma entidade superior para medir esses conflitos. Esta entidade é o Estado. E diferente de empresas privadas, ele é soberano. Isto porque ele é um monopólio compulsório em um território. Você é obrigado a pagar pelo serviço de proteção. Além disso, o Estado pode decidir de forma unilateral quanto que cada um de nós deve pagar por ele. Hoppe, então, desmonta a lógica hobbesiana, expondo as seguintes inconsistências. Primeiro, se os homens têm uma natureza predatória, de nada adiantaria reprimir isto com o Estado, pois ele também é composto por homens. 2. Estados têm um amplo histórico de genocídios, guerras e matanças contra nativos e estrangeiros, então são as organizações mais perigosas que existem no mundo. 3. É uma contradição o Estado assumir o serviço de protetor se ele próprio rouba e expropria a propriedade das pessoas. 4. Se o Estado, por definição, é um monopólio, devemos esperar que ele busque cobrar cada vez mais recursos e entregue cada vez menos serviços para a população. Nós, anarcocapitalistas, acreditamos que o homem é um animal que responde a incentivos. Então, uma sociedade bem-sucedida e pacífica precisa dos incentivos corretos. Hoppe cita então os serviços de defesa, isto é, policiamento, investigação de crimes, resolução de conflitos e decisões judiciais,
que devem ser prestados por empresas privadas em um ambiente de livre competição em um território. Na sociedade de leis privadas, seguradoras seriam as melhores candidatas para se tornarem agências de segurança privada, por diversos motivos expostos na sequência. Primeiro, quanto menor a criminalidade sofrida pelos seus clientes, menores serão as despesas da agência com indenização das vítimas. Segundo, se um de seus clientes for vítima de agressão, a seguradora tem um incentivo para perseguir e identificar o criminoso, para que ele arque com o prejuízo da restituição da vítima. E ao contrário do que ocorre hoje, a vítima também não teria que sustentar o criminoso, pagando uma estadia e alimentação em uma prisão. Terceiro, já que as pessoas assinam voluntariamente um contrato com a seguradora, ela precisa ser capaz de demonstrar que tem agentes, equipamentos e recursos financeiros para prevenir e resolver crimes. Quarto, bairros seguros são vantajosos para as seguradoras, pois eles têm custos de operação e indenização menor, e as residências e comércios ali presentes têm valor maior para o segurado. Um bairro perigoso, em contrapartida, é muito custoso para a agência de segurança privada, e as propriedades que podem ser seguradas ali têm valor menor. Então, é do interesse comercial da empresa de segurança que existam cada vez mais bairros seguros. Quando há livre mercado de proteção, diversos efeitos virtuosos podem ser sentidos no território livre. Na sociedade libertária, indivíduos são livres para discriminarem suas propriedades contra pessoas que julgam indesejáveis e não são forçados a aceitarem essas pessoas em suas propriedades. Sendo assim, agressores como estupradores, estelionatários e assaltantes, quando não dispostos a aceitar a punição por justiça privada, acabariam marcados e isolados. Não conseguiriam ter contas bancárias e serviços financeiros, não poderiam alugar casas ou hotéis, teriam negados os serviços mais básicos e seguradoras poderiam também se recusar a vender proteção a eles, deixando-os frágeis e vulneráveis. Não restaria outra opção a agressores, além da sua retirada física do território livre em questão. A relação de clientes com agências de segurança privada teria que ser pautada por um contrato aceito pelas duas partes. Este contrato especificaria quais seriam as leis que o segurado deveria seguir, como ele poderia ser abordado por agentes, como seria feita a coleta de provas e o julgamento de conflitos. Indicaria quais recompensas e punições podem ser recebidas pelo segurado, bem como quanto ele deve pagar e o que ele receberá da agência que está contratando. Nenhuma cláusula pode ser mudada pela vontade apenas de um lado. Portanto, o segurado tem previsibilidade e segurança jurídica, livre do risco de um ministro do STF inventar alguma bobagem nova toda semana. A concorrência entre agências forçaria o preço cobrado por proteção para baixo. As empresas de segurança privada seriam forçadas mercadologicamente a cortarem desperdícios. Nenhuma seguradora gastaria 10 bilhões por ano para manter um congresso de políticos parasitas e improdutivos, cheios de mordomias. Nenhuma seguradora manteria uma corte de juízes regada a lagostas e vinho que passa o ano inteiro tentando livrar mafiosos socialistas. E também não perseguiria pessoas pacíficas por cometerem crimes sem vítima, tais como atravessar uma fronteira com um produto barato sem pagar arrego, emitir opiniões que ferem os sentimentos de pessoas sensíveis ou comprar e consumir uma substância alucinógena. Comerciantes e ambulantes que apenas querem ganhar o pão de forma honesta não se preocupariam com policiais canalhas, os humilhando e coagindo. A concorrência das agências de segurança também traria diversificação e variedade de leis dentro de um território. Uma agência poderia vender um direito muçulmano, uma segunda poderia comercializar um direito católico e uma terceira um direito secular. Leis boas e sensatas tenderiam a ser copiadas, e leis ruins e insensatas seriam descartadas. Tudo isto com muito mais flexibilidade e facilidade. As agências também buscariam denominadores comuns, conceitos morais dentro de um território e padronizariam algumas leis entre si, para facilitar a resolução de conflitos entre clientes de duas seguradoras diferentes. Neste modelo anarcocapitalista de segurança privada, guerras seriam desencorajadas e reduzidas. Existe um fator que permite ao Estado americano iniciar guerras e invasões contra outros países em nome de alguns poucos grupos de interesse.
Ele consegue obrigar todos os seus mais de 300 milhões de súditos a participarem e financiarem seu esforço bélico, mesmo aqueles que não desejam isto. Em uma sociedade libertária, dificilmente uma agência conseguiria voluntariamente adquirir recursos para fazer um esforço de iniciação de guerra. Por fim, se territórios livres existirem em paralelo a estados, como poderia ser reprimida a invasão de estados agressores? Primeiro entenda por que a invasão provavelmente não ocorreria. É fato que, na sociedade de leis privadas, agentes governamentais e funcionários públicos de outros estados seriam vistos como párias. Existiriam restrições à imigração destes indivíduos. Seguradoras provavelmente também cobrariam mais de segurados que mantivessem contato físico ou comercial com pessoas vinculadas a estados. Também é nítido que estados são mais engessados e ineficientes que territórios livres. Portanto, estados seriam enfraquecidos porque seus súditos mais ricos, talentosos e produtivos buscariam migração para uma sociedade de leis privadas. Outro detalhe crucial é que o território livre de estado não tem uma autoridade central ou um governo que, se destituído e substituído, garante o controle sobre todos os habitantes do território. Isto fica ainda mais difícil se o povo do território tiver amplo acesso ao armamento. Além disso, até mesmo os estados mais autoritários e fortes precisam de uma justificativa para engajarem suas tropas e fazerem um esforço de guerra. Países minúsculos e fracos como a Islândia, Costa Rica e as Ilhas Caribenhas seguem sem serem subjugados por potências bélicas, porque não existe uma justificativa para que sejam atacados. Os povos judeus e persas apenas vivem sob o risco frequente de ataques, porque são controlados por máfias estatais agressivas e perigosas que comandam Israel e o Irã. Tirado o Estado da equação, sobrariam apenas alguns poucos judeus e poucos persas agressores, e seria impossível justificar um ataque indiscriminado contra todo o território e povo de onde hoje fica Israel e Irã. Se mesmo após todas essas barreiras, ainda assim um Estado arriscar uma invasão, as seguradoras poderiam ter nos contratos feitos com seus clientes as condições que permitem a aquisição de recursos para realizar a proteção do território. As empresas de segurança privada provavelmente focariam no ataque e execução do alto escalão do Estado, presidente, rei ou generais, e no esforço de propaganda para deslegitimar a agressão do Estado invasor entre seus súditos. Desmontada a farsa da proteção do Estado, ficamos na expectativa por sua completa extinção. Que seja bem-vinda à Sociedade de Leis Privadas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Gabriel Costa, revisado e narrado por JJ Liber. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin? Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com.